ao mesmo tempo em que se blindou, inclusive institucionalmente, o gasto financeiro. E o conjunto de PECs, né, de propostas de emenda constitucional 186, 187, 188, que tramitaram ao longo do governo Bolsonaro, em parte isso foi aprovado sob a forma da emenda emergencial 109, né, e outra parte continua lá congelada. Essas coisas todas, né, desde a emenda 95 do teto de gasto até essa PEC 32 da reforma administrativa, todas elas têm em comum esse mesmo aspecto, essa mesma intenção, que é a de criminalizar, né, ou culpabilizar o gasto real, o gasto que é o gasto do Estado produtivo, né, ao mesmo tempo que isenta de responsabilidade, pelo contrário, não coloca nenhum freio superior ao gasto financeiro. Olá, eu sou André Roncalha, professor de Economia da Unifesp e apresentador deste podcast Missão Desenvolvimento, uma iniciativa da Associação de Funcionários do BNDES que está disponível no canal Missão Desenvolvimento no YouTube e na sua plataforma favorita de podcasts, seja ela qual for, você pode encontrar em todas elas. Além disso, você pode acompanhar as mais de 60 entrevistas com especialistas em diversas áreas do desenvolvimento econômico pelo perfil Missão Desenvolvimento no Instagram. No episódio dessa semana, a gente vai conversar aqui com José Celso Cardoso Júnior e Leda Paulani sobre o tema Dominância Financeira e Privatização das Finanças Públicas no Brasil, objeto do livro organizado pelo José Celso e pelo Rudinei Marques e que conta com capítulos tanto do José Celso quanto da Leda. Então é uma grande honra receber vocês dois aqui nessa conversa. Eu vou fazer uma breve apresentação de vocês e aí a gente já entra para bater um papo sobre esse tema tão importante. Então, José Celso Cardoso Júnior, ele é economista pela FEA-USP, mestre e doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp e é, desde 1996, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Ele foi coordenador e diretor de várias áreas do Instituto, bem como diretor de planejamento, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 2012-2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ele tem trabalhado com os temas de trabalho e proteção social, além de Estado, instituições e planejamento estratégico governamental. Já a professora Leda Maria Paulani é formada em Economia pela FEA-USP e em Comunicação Social pela ECA-USP, também ali da mesma instituição. É livre docente junto ao Departamento de Economia da FEA-USP, onde é professora titular do Departamento de Economia e de Pós-Graduação. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e trabalha principalmente com economia política, metodologia e história das ideias econômicas e economia brasileira. Entre 2013 e 2015, ela foi secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo na gestão Fernando Haddad, e em 2020 foi contemplada com o prêmio Personalidade Econômica do Ano pelo Conselho Federal de Economia. Então, quero novamente agradecer aqui a presença de vocês, que eu já acompanho, né, cujo trabalho acompanho já há bastante tempo. É uma satisfação e uma honra ter vocês aqui para a gente discutir esse tema. Para a gente dar o pontapé nessa discussão, eu vou trazer, principalmente na essência, o livro que trata desse tema super complexo, e por isso tem, né, cerca de 23, são 23 capítulos escritos por 40 pesquisadores e professores, e ele se divide aqui o livro em 3 partes, né? A primeira, analisa historicamente, conceitualmente, a evolução da financiarização. Depois, na segunda, ele discute as consequências para as políticas públicas desse processo. E a terceira parte, ela busca, então, descaracterizar a ideia de austeridade como o único caminho possível na condução da política fiscal, além de propor alternativas. Então, para a gente iniciar a conversa, né, e eu já, obviamente, recomendo que as pessoas que nos acompanharem aqui vão procurar o livro, vão lê-lo, porque ele realmente é um trabalho, um esforço muito grande de várias pessoas para trazer esse tema. O título já inicia com um contraponto no seu título, né, de dominância financeira. Ele faz um contraponto ao conceito de dominância fiscal, que se tornou um lugar comum no debate sobre política fiscal no país nos últimos anos. Se a gente pegar possivelmente ali desde 2004, com a discussão que o Blanchard traz aqui para o Brasil, mas esse conceito vai se transformando ao longo do tempo. Então eu queria começar
pedindo para cada um de vocês, a gente pode começar com o Zé Celso, que organizou o livro, depois passar para a Leda, situando o conceito de dominância financeira que o livro traz, e vocês têm uma presença importante nesse debate com esse conceito, principalmente como o conceito afeta nosso entendimento de finanças públicas e também do ponto de vista macroeconômico, mais geral, do ponto de vista da economia. Muito bem. Bom, primeiramente agradecer o convite, em nome do André, cumprimentar e agradecer os colegas da Associação dos Funcionários do BNDES, que por meio desse podcast, Missão Desenvolvimento, tem feito um trabalho incrível, não é, de esclarecimento sobre questões econômicas de modo geral, esse que já é um acervo, certamente, da história do pensamento econômico brasileiro, por que não do período recente, né? Então, é um trabalho de suma importância, uma honra, uma alegria muito grande poder participar. Cumprimentar a colega Leda Paulani, que fez uma contribuição incrível ao livro, como vocês mesmos vão poder ouvir ela mesma falar sobre o capítulo dela. Ela que tem sido uma referência nossa, né, como economista, como personalidade, né, pelos aspectos não só intelectuais, acadêmicos, mas também pela postura ética, militante, que tem desempenhado ao longo da sua vida profissional. Uma alegria imensa poder compartilhar também com a Leda esse momento. Então, rapidamente sobre o motivo original, não é, desse livro, a gente aqui em Brasília, como servidor público, a gente tem se deparado desde 2015, 2016, com a construção de uma narrativa, e mais do que uma narrativa, com a construção de uma série de medidas institucionais e normativas de vários tipos que vão consolidando isso que a gente está chamando no livro de dominância financeira e de privatização das próprias finanças públicas, né? Só que esse é um processo, como a gente sabe, muito complexo e muitas vezes muito silencioso, a bem da verdade. Ele não está colocado no ambiente de discussão pública, sequer dentro do próprio governo, sequer dentro da própria área econômica do governo, e é alguma coisa que, no entanto, vai ganhando terreno ao ponto de colocar hoje a economia brasileira praticamente de joelhos em relação a uma série de parâmetros que acabaram sendo instalados, né, na ossatura constitucional brasileira, nas normativas infraconstitucionais, e, mais do que isso, na própria cultura pública, né, que está responsável pela gestão da moeda, pela gestão da política econômica, pela gestão da dívida pública, etc. Então, essa é uma situação que a gente considera muito grave, né, em termos das perspectivas futuras, né, de recuperação das capacidades do Estado para o investimento, para o desenvolvimento, né, para a proteção social, etc. Bom, então, com o intuito de desarmar um pouco essa narrativa e essa consolidação, né, que está em curso, que uma série de entidades de servidores públicos, basicamente capitaneadas pelo FONACAT, que é o Fórum das Carreiras de Estado, que reúne ali mais de 20 entidades representativas de servidores, dentre as quais todas as carreiras que se relacionam direto ou indiretamente com as funções planejamento, arrecadação tributária, orçamentação pública, controle, etc., né, avaliação de políticas. Quer dizer, essas carreiras que estão diretamente ligadas, então, ao ciclo orçamentário financeiro do Estado, elas têm amadurecido ao longo dos últimos anos essa reflexão interna crítica sobre essa ossatura institucional, sobre esse arranjo normativo institucional que está em consolidação. E aí nós resolvemos, então, sair da defensiva, né, e sair de posturas meramente corporativas, como reivindicação de reajuste salarial, que são coisas evidentemente legítimas, necessárias, mas que não são suficientes para justificar a própria atuação dessas entidades, né? Então, nós resolvemos sair dessa defensiva, dessa posição mais passiva, e começar a construir uma visão nossa própria acerca de finanças públicas, acerca de reforma do Estado, acerca de reforma tributária, etc.
né? Com isso, nós conseguimos enfrentar, ainda em 2018, o debate sobre a reforma trabalhista, nos colocando frontalmente contra a reforma que acabou sendo aprovada, infelizmente, ainda pelo governo Temer, da mesma maneira, já no governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência, e ao longo do governo Bolsonaro todo, contra a reforma administrativa, a tal da PEC 32, que representava uma pá de cal na estrutura e forma de funcionamento do Estado brasileiro, tal como vinha se consolidando, ou vem se consolidando desde 88 para cá, né? E a questão toda, ou comum em relação a todos esses enfrentamentos, é que o governo, né, de índole liberal, como sabemos, né, liberal na economia, mas autoritário em relação à sociedade e ao próprio debate público desses temas, né, ele assume o único argumento para justificar toda e qualquer reforma estrutural do Estado, o argumento de que o Estado está quebrado, né, o argumento de que o Estado não tem recursos para fazer nada além de rolar dívida pública ou nada além de consolidar aquilo que a gente vem chamando, né, do Estado policial, militar, repressivo, que é o que cresceu, evidentemente, nesse período recente. Então, quando a gente fala de que esse é um modelo liberal autoritário, a gente está querendo dizer que ele é liberal e minimalista do ponto de vista do que se pretende para o Estado, para as áreas sociais, as áreas de cultura, de meio ambiente, de representação externa, etc., mas ele é um Estado máximo para justamente aquele segmento que é necessário a esses projetos autoritários, justamente para tentar manter ou levar a cabo esses intuitos, né? Então, o que cresce nesses governos são justamente esse núcleo policial, militar, repressivo, né? Em detrimento de todo o outro conjunto de políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do país, etc. Bom, então, contra esse argumento central de que o Estado está quebrado, falido e não pode fazer mais nada, né, de que a Constituição de 88 não cabe no orçamento, que é o grande mantra liberal desde a Constituição de 88, né, é que nós, então, começamos a trabalhar esses temas internamente a essas associações e viemos produzindo uma série de estudos técnicos sobre isso, né? Um estudo anterior a esse, que está sendo lançado agora, se chama Rumo ao Estado Necessário, crítica à reforma liberal gerencialista para a reforma administrativa do Estado, né, proposta pelo governo Bolsonaro, e alternativas para uma reforma de outro tipo, e aquele livro, por sua vez, ensejou a produção desse agora, né? E esse agora ele tem uma pegada mais econômica, porque ele tenta mostrar ou desconstruir, né, essa tese fundamental do pensamento liberal no Brasil, né? Ele tem, evidentemente, um arco muito grande de temas que estão ali dentro, são 23 capítulos, quase 50 autores envolvidos, então abordagens muito diferentes, porém complementares, no sentido de que todas as abordagens, de certa maneira, denunciam o mesmo problema, né? Ou seja, que é a consolidação do rentismo, né, como modo de governo, modo de relacionamento do governo por meio das finanças públicas com relação aos agentes de mercado e à própria sociedade, e, além do rentismo, o que a gente chama do fiscalismo, que é essa ideologia também de que o Estado está quebrado, não pode gastar, etc., por uma série de questões tanto teóricas como institucionais, né? Então, grosso modo, André, para poder passar para a Leda, essa é a motivação geral do livro, e eu, na sequência, faço uma apresentação um pouco mais detalhada dos conteúdos do livro. A gente vai voltar a esse tema da questão, principalmente na forma de interpretar e a questão da legitimação do Estado, quando a gente for discutir, inclusive, as próprias políticas que vêm sendo encampadas, né? E a gente consegue aprofundar mais esse conceito, mas eu gostei muito da sua definição de um Estado mínimo para políticas públicas e um Estado máximo para o aparato repressivo e rentista, né, do Estado. Exato. No sentido, acho que é uma síntese lapidar que vai ajudar muito quem nos acompanha aqui a se organizar suas ideias. Leda, eu vou então passar a palavra para você, e aí seria legal você trabalhar um pouco, né, esse tema da dominância financeira, como você já vem trabalhando, e situando um pouco você, que é uma grande historiadora das ideias, para a gente entender onde que se encontra, né, essa problemática que o livro analisa. Seja bem-vinda. Bom,
Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, enfim, não sei quando que as pessoas vão assistir, né? Mas muito obrigada pelo convite, o convite aí do podcast, obrigada, André, e obrigada, Zé Celso, pelo convite, por ter participado do livro, me deu o ensejo de trabalhar com mais afinco nesse tema, né? É evidente que a relação Estado-mercado é uma relação eivada de contradições, ela é constitutivamente contraditória, né? Porque o Estado, ele é um Estado que precisa legitimar a acumulação capitalista, então é um Estado que vai ter, de alguma maneira, nas burguesias, a sua classe dirigente, né? E é isso que, segundo o David Harvey, que é um autor que eu uso muito no meu capítulo, faz com que a lógica do capital e do poder consigam se unir na virada do século XIX para o século XX, sob o domínio da lógica do capital, né? Então, mas acontece que o Estado não pode ser só isso, né? Ele não pode ser só isso porque ele tem que ser um governo dos cidadãos, de alguma maneira, né? E para ser um governo dos cidadãos, ele tem que minimamente representar uma sorte de comunidade imaginária, né, que está por trás daquilo que a gente chama de nação, de país, enfim, né? Ele tem que proporcionar a possibilidade de alguma cola aí entre todas essas pessoas que falam, em geral, a mesma língua, que estão no mesmo território, etc. Né? Então, o Estado vive nessa contradição, né? De ter que, de alguma maneira, oferecer aos cidadãos a possibilidade de uma realização dentro de um mundo onde os interesses privados dominam, né? Mas, ao mesmo tempo, legitimar a expropriação capitalista. Né? Então, isso faz parte da contradição do Estado. Ora, o que a gente vê, para falar de dominância financeira, né? O que a gente vê a partir, principalmente dos anos 80, é que, dado, digamos, problemas que vão acontecendo com a própria lógica do processo de acumulação, o capital, chamado capital financeiro, que o Marx, né, chama de capital portador de juros, ele passa a dominar o processo de acumulação de capital. E isso tem consequências muito complicadas, né? Sobretudo porque implica colocar em movimento uma série de expedientes que, em princípio, só teriam sido utilizados no início da acumulação capitalista, aquilo que o Marx chama de acumulação primitiva. Ou seja, são expedientes que, regra geral, usam da violência, né, explícita ou implicitamente, para, de alguma forma, tocar em frente o processo de acumulação. O mesmo David Harvey chama isso de acumulação por espoliação, uma vez que primitiva já não é mais, né, porque já temos aí alguns séculos de capitalismo. Bom, mas isso implica, por exemplo, né, uma série de expedientes e de receitas de política econômica que estão sempre nos pacotes neoliberais, né? Vou falar de duas, só rapidamente nesse início, né? E que estão associadas intimamente com essa lógica da acumulação financeira. Né? Então, por exemplo, a questão das políticas de austeridade, né? Elas têm que ver com isso, né? Por quê? Porque quando você diz, olha, o Estado ele tem que limitar os seus gastos primários, etc., você constrange o Estado de alguma forma, né? No caso do Brasil, a gente tem essa coisa absurda, que é o teto de gastos, que inclusive não existe dessa forma em nenhum país capitalista do mundo, né? É bom que fique claro, né? Mas aí, o que você faz com isso? Necessariamente você acaba constrangendo os investimentos públicos. E, ao fazer isso, você dá espaço, né, para a acumulação privada de capital, porque se o Estado não atende aquilo que ele atendia antes, então o capital privado entra. Né? E o capital privado entra, então isso tem que ver com austeridade, tem que ver também com privatização, que é outro expediente que eu ia falar, que vem sempre juntos, né? Quer dizer, as receitas de austeridade vêm sempre juntas com as receitas de
olha, precisa privatizar, e o argumento é de que o Estado é ineficiente, o mercado é melhor, ele atende melhor as necessidades e etc. Né? Bom, então esses dois tipos de expedientes têm que ver com uma situação do capitalismo mundial que sofre um problema que se chama de sobreacumulação de capital. Tem uma crise de sobreacumulação de capital, que é o quê? O capital cresce numa velocidade maior do que as possibilidades de valorização produtiva. E aí vai dizer o Harvey, e sempre que a acumulação produtiva não resolve, sempre é possível continuá-la por outros meios, né? O que implica violência, etc. A financiarização, né? O próprio crescimento da riqueza financeira numa velocidade muito maior do que o da riqueza real, do estoque de capital produtivo da sociedade, é ao mesmo tempo causa e consequência desse processo. Né? Então, a dominância financeira ela está intimamente associada com esses expedientes, né, que tem que ver com esse estado mínimo do ponto de vista social e máximo do ponto de vista de levar em frente as necessidades privadas do processo de acumulação a que se referiu agora brevemente o Zé Celso. Então, eu trato um pouco dessas questões todas no meu artigo, que se chama Recursos Públicos para o Enriquecimento Privado. Esse é o título, uma discussão sobre o papel do Estado no padrão de acumulação atual, né? Aí tentando fazer essas distinções entre esses momentos históricos. Bom, retornando então a essa discussão que eu acho que a Leda ela encampou bem, colocou nos termos, acho que bem claros para a gente refletir sobre essa questão do Estado, eu queria retornar para o Zé Celso para trabalhar essa mística, né, do Estado quebrado e falido, que acaba muitas vezes, vamos dizer, orientando, né, toda a preocupação central dos formuladores, não apenas de opinião na mídia, mas também os próprios formuladores de políticas públicas. E na sua visão, Zé Celso, como que isso foi utilizado, né, nos últimos anos, pegando principalmente a partir de 2016, desde o impeachment, para aprovação de reformas e também no direcionamento da própria política fiscal? Em que medida, né, essa mística ela é falaciosa? Uhum. Muito bem, pois esse que é o argumento liberal central, ele está baseado num conjunto de meias-verdades, né, para dizer o mínimo. O que acontece? Veja, quando o governo diz que o principal componente do gasto público é a previdência social, e por isso precisa fazer uma reforma que, desde logo, não é uma reforma inclusiva, é uma reforma para reduzir os gastos com previdência, ele está dizendo que o gasto realizado com a previdência é um gasto estéril, ou um gasto sem retorno social, ou um gasto que não estimula o crescimento. E nada disso é verdade, né? Quer dizer, muito pelo contrário, o gasto com a previdência, com a política social de modo geral, é um gasto que realoca recursos do fundo público para as camadas mais pobres da população. Então, de modo geral, ele tem um caráter redistributivo da renda. Segundo lugar, essas pessoas que recebem esses recursos da Seguridade Social, de modo geral, convertem praticamente toda a sua renda em consumo. Isso deflagra um movimento procíclico positivo dentro da economia, né? Ou seja, ativa a demanda agregada, o efeito multiplicador, inclusive, né, do gasto social em relação ao PIB é maior do que 1, né? Significa dizer quanto a cada R$100 que se gasta, né, ou se investe em política social, o retorno em termos de arrecadação e de PIB é maior do que 100. Né? Então, isso estimula, é um vetor de estímulo ao crescimento econômico e não o contrário. Né? Então, essa é uma forma que o governo, que o discurso liberal usa para deslegitimar esse gasto, né? De dizer que esse gasto é um gasto improdutivo, um gasto que apenas sobrecarrega, né, as contas públicas ou o conjunto das pessoas que contribuem tributariamente, né, para o país, etc. A outra forma de dizer isso, de sustentar esse discurso, é dizer que o segundo gasto, o maior item de gasto do orçamento, é o gasto com pessoal, né? Ou seja, com pagamento de salários junto à burocracia, deixando deliberadamente passar o fato de que, na verdade, o segundo maior componente do gasto não é o gasto com o pessoal, é o gasto com juros, é o gasto com pagamento de juros, não é, que deliberadamente fica fora do discurso oficial e de fora do discurso público.
né? E assim como o gasto social ele tem e cumpre esses papéis redistributivos e impulsionadores do crescimento, o próprio gasto com a burocracia também cumpre, de certa maneira, isso. Ainda que você tenha no topo da pirâmide distributiva, né, dos salários do funcionalismo federal, problemas de má alocação, problemas de privilégios que precisam ser resolvidos, isso, na verdade, é a exceção, não é a regra do conjunto das coisas. Quando você olha o gasto com o pessoal, você vê que 2/3 ou mais deles estão concentrados nos municípios, né? São os municípios que realizam as políticas públicas de atendimento direto à população. E essa população que trabalha a serviço do Estado, né, em prol da sociedade localizada nos municípios, ganha então, tanto quanto ou menos, em alguns lugares, do que os próprios equivalentes trabalhadores equivalentes do setor privado. Um exemplo claro é na área da educação, ou mesmo na área da saúde, tá certo? Os enfermeiros de municípios pequenos do norte e do nordeste ganham menos do que enfermeiros de hospitais ou clínicas particulares, né? E o mesmo vale para professores e por aí vai. Então, há uma grande confusão conceitual deliberada que se promove por trás desse argumento fiscalista, no sentido de confundir a opinião pública, de identificar, né, espantalhos, né? Um lado é o gasto improdutivo, do outro lado são os servidores que passaram, inclusive, esses últimos anos todos, sendo atacados, né, pelo ministro Guedes, pelo próprio presidente Bolsonaro e outros mais, sendo acusados, né, de improdutivos ou de parasitas, e bombas seriam necessárias de serem colocadas nos seus bolsos, não é isso? As frases do ministro Guedes em relação a isso. Então, vejam que por trás, na verdade, dessa construção retórica, tem uma série de problemas que são não apenas conceituais, como empíricos, né? E o dado concreto que nós temos é esse, que ao longo dos últimos anos no Brasil se consolidou um arranjo macroeconômico, um arranjo institucional macroeconômico, que, por um lado, penaliza o gasto real, justamente esse gasto que é necessário tanto para custear a máquina pública como para fazer movimentar as políticas públicas de índole social, ambiental, cultural, etc. Esse que é o gasto que tem efeito multiplicador maior que 1. Né? Esse é o gasto que combate desigualdades, que distribui renda pelo território, etc. Né? E, ao mesmo tempo em que se blindou, inclusive institucionalmente, o gasto financeiro. Né? Então, a emenda 95, que a Leda citou, e o conjunto de PECs, né, de propostas de emenda constitucional 186, 187, 188, que tramitaram ao longo do governo Bolsonaro, em parte isso foi aprovado sob a forma da emenda emergencial 109, né, e outra parte continua lá congelada. Essas coisas todas, né, desde a emenda 95 do teto de gasto até essa PEC 32 da reforma administrativa, todas elas têm em comum esse mesmo aspecto, essa mesma intenção, que é a de criminalizar, né, ou culpabilizar o gasto real, o gasto que é o gasto do Estado produtivo, né, ao mesmo tempo que isenta de responsabilidade, pelo contrário, não coloca nenhum freio superior ao gasto financeiro. Então, essa lógica que é, por um lado, de criminalização do gasto público e por outro, de blindagem do gasto financeiro, acaba consolidando no Brasil um regime que é de baixo crescimento econômico e de grande concentração de renda. Né? Baixo crescimento econômico, porque justamente o vetor que poderia impulsionar o crescimento, que é o gasto público produtivo, seja na forma de investimento, seja na forma de políticas públicas, né, de modo geral, estão constrangidos, estão represados, estão proibidos, estão criminalizados por esse conjunto de regramentos institucionais que vem desde a Constituição, emenda 95, até a proposta da reforma administrativa. Ao mesmo tempo em que nessas próprias exposições de motivos dessas PECs, dessas leis, vem claramente a menção a que todo esse ajuste fiscal, pelo lado real, né, das finanças públicas, vai ser convertido em rolagem da dívida pública, né, em garantia de retorno financeiro à especulação de modo geral. Como é um subconjunto muito pequeno e privilegiado de atores econômicos que se beneficia desse processo de rolagem da dívida,
né? Por meio do que ele chama financiarização da própria gestão e da própria gestão da dívida pública, né? O que acaba acontecendo é que você está, por um lado, esterilizando recursos reais para a economia, ao mesmo tempo que transferindo recursos do fundo público, né, para setores que já são setores tradicionalmente privilegiados do campo econômico. Então, você consolida um modelo que, ao mesmo tempo, é de baixo crescimento ou de tendência secular à estagnação, ao mesmo tempo que de péssima distribuição de renda na ponta, né? Então, é um arranjo insustentável do ponto de vista tanto econômico como social, né? Eu acho que você toca num ponto-chave que já me leva inevitavelmente para uma questão que a Leda tem bastante tradição em tratar, que já é uma grande mestra nesse sentido, que diz respeito à política monetária. Então, quando a gente pega a partir da adoção do tripé macroeconômico, o regime de metas, ele passa a usar a taxa Selic como uma suposta âncora monetária, né, para poder mapear e balizar a formação de expectativas numa economia monetária de produção em que futuro e presente tem que interagir para você formar preços e poder direcionar a atividade da economia. Porém, a própria tese da dominância fiscal surrupia a noção de uma âncora monetária, colocando ali a prevalência do que seria a proximidade de uma crise fiscal, dominando a própria atuação do Banco Central, de maneira que o Banco Central perderia o controle da taxa de juros e seria agora governado pelo descontrole das finanças públicas e, com isso, geraria esse estado de emergência, né, Leda, que você sempre analisa muito bem. Então, eu queria provocar, sempre aqui, evidentemente, vocês trabalham os temas de uma maneira muito profunda, muito abrangente, então fiquem à vontade para inserir outras questões, né? Eu vou direcionando um pouquinho aqui a conversa, mas vocês vão inserindo elementos que eventualmente faltaram na fala de um do outro. E aí, Leda, a partir da provocação que o Zé Celso nos faz, por que a inflação ela assume essa centralidade na discussão, em detrimento do crescimento econômico? Aí o Zé Celso já colocou muito claramente que isso produz baixo crescimento e também um viés regressivo de distribuição de renda, ou seja, favorecendo os mais ricos, e em que medida o próprio processo de financiarização ele encaminha a organização da política econômica para esse viés mais centralizado na estabilidade de preços, que por sua vez se vê refém dessa lógica financeira que produz a dominância financeira, que gera esse resultado de estagnação, ao mesmo tempo de alto conteúdo, né, o processo regressivo de distribuição de renda. Começando aí pela primeira parte da sua questão e relacionando um pouco também com as questões que o Zé colocou, a questão da inflação, na realidade, o que ocorreu foi que nos anos 70, né, eu estou falando assim de modo geral, no capitalismo mundial, depois o que aconteceu no Brasil. Houve até muitos analistas dizem que a situação de hoje lembra a da década de 70, porque você tem a combinação de estagnação com inflação, a chamada estagflação, né, no plano mundial, né, porque, enfim, para quem nos ouve e não é muito versado aí nas questões econômicas ou não tem muita familiaridade, né, normalmente o que se espera, inclusive o que o discurso convencional diz é, olha, se você tem um crescimento além das possibilidades, vai ter inflação, porque a inflação é sempre considerada um fenômeno de excesso de demanda, né? Então você vai ter inflação. De modo que você ter uma combinação de estagnação com inflação é meio um bicho esquisito, né? Uma coisa. E esse foi um fenômeno muito comentado nos anos 70, a década da estagflação, teve consequências teóricas, etc, etc. E hoje até se fala que a gente estaria vivendo novos anos 70, só que as condições são completamente diferentes, historicamente, enfim, são outras razões, mas de fato é novamente um momento desse. Mas por que a inflação, então, ela vira digamos assim, essa espécie de monstro da Lagoa Negra, né, que sempre assombra a todos? Eu há muitos anos escrevi alguma coisa falando de terrorismo econômico, né? E esse terrorismo econômico, que é o terrorismo que vem sempre do lado do discurso liberal, constrangendo o Estado, impedindo o Estado de minimamente exercer
esse lado contraditório que faz parte do seu papel, que é o de minimamente dar condições de vida aos seus cidadãos, né? Então, esse terrorismo, ele começa mais explicitamente nos anos 70 por causa da inflação. No caso do Brasil, isso virou um enorme problema, porque a gente teve aqui no Brasil um sistema muito particular, muito específico, de indexação, né? Que foi uma indexação criada oficialmente. Né? Normalmente, nos processos históricos, a indexação ela é resultado de um processo onde a moeda doméstica vai paulatinamente perdendo poder, né? Vai se desvalorizando, e as populações vão migrando para outros ativos, para outras moedas, e de uma forma que você vai indexando, né? E essa indexação é o resultado da inflação. E aqui não, na realidade, os militares criaram a indexação no plano dos ativos, no plano dos estoques de riqueza, quando eles criaram as obrigações inajustáveis do Tesouro Nacional, que era porque eles queriam fomentar o mercado de títulos públicos no país, e a inflação mais ou menos alta que tinha naquela época, né, porque depois que os militares deram o golpe e tal, fizeram um processo de ajuste, e a inflação entrou um pouco nos conformes, mas ainda assim era lá de 20%, alguma coisa assim, e que, digamos, atrapalhava esse intuito de criar esse mercado, um mercado, digamos, próspero de títulos públicos no país, né? E aí eles criam essas obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, e isso gera, ao longo do tempo, um processo de indexação que sai do nível dos estoques de riqueza e vai para as rendas, né? Vai para as rendas. Então, começa tudo a ser indexado. Salário, aluguel, né? Todos os preços mais importantes da economia acabam ficando indexados. E isso fez com que a gente não tivesse um processo hiperinflacionário no Brasil, a gente teve um processo de alta inflação durante um período de tempo substantivo, aí uns 7, 8 anos, mas a gente não chegou a ter uma hiperinflação, mas ao mesmo tempo também a inflação não caía, né? Então foi uma experiência dolorosa com a inflação, porque foram décadas de inflação alta, né? Que é uma complicação muito grande, sobretudo para quem enfim, não tinha nenhum acesso a expedientes bancários capazes de minimizar a desvalorização que a inflação trazia para os seus salários, né? E também para o cálculo capitalista, porque a inflação afeta muito a capacidade de você calcular e planejar, estimar o retorno real dos investimentos e assim por diante, né? Então, em cima disso, depois que o Plano Real estabilizou a economia, monetariamente a economia brasileira, em 94, né, o fantasma da inflação foi recorrentemente utilizado como um álibi para justificar toda e qualquer política absolutamente, assintosamente contra direitos e contra, digamos, as próprias obrigações do Estado, né, ao longo desse tempo. Então, não pode, porque a inflação e tal. Depois da inflação passou um pouco pela questão externa, né, porque também a gente teria sim, o nosso problema gigante, né, a partir dos anos 70, 80, o problema com a dívida externa, com o nosso passivo externo, que era muito, muito grande, a gente não produzia dólares suficientes. Isso, de alguma forma, é acomodado ao longo dos anos 2000, com um grande acúmulo de reservas que tivemos e temos até agora, tem outras consequências, mas, de toda forma, nos dá um calço aí em relação a sermos vítimas de novas crises internacionais. Mas agora não, desde sempre a questão das contas públicas. Então, a questão da austeridade, né? Porque aí se junta os seguintes argumentos. Se diz o seguinte: olha, o Estado não pode gastar demais. Por que o Estado não pode gastar demais? Depois a gente qualifica esse demais, né? Por que ele não pode gastar demais? Porque estimula muito a demanda. Se estimula muito a demanda, então os preços vão subir e a inflação vai voltar, né? Então, a questão da âncora fiscal vira o grande tema, assim,
como é que se diz? A menina dos olhos de ouro do discurso liberal, que entra numa contradição consigo mesmo brutal, como o André já antecipou, né? Porque se você tem âncora monetária, então você tá certo? Quer dizer, qual é a âncora, afinal? Então, Leda, né? deixa eu te interromper só nesse ponto, porque certa vez você publicou algo que eu achei muito interessante, que você disse assim, não existe âncora fiscal, porque geralmente uma âncora é um preço. É um preço. Né? Então você pega Exato. algum preço que é uma referência geral para a economia, no caso a taxa de juros, e aí isso ajuda a balizar a formação de expectativas, né? Quem produz de maneira intertemporal, porque produz hoje para vender lá na frente, tem uma taxa de juros como orientador. Agora, o que seria, né, essa âncora fiscal? Ela não existe. Exatamente, foi um artiguinho que eu publiquei na Terra Redonda, eu acho, no site. Mas é isso mesmo, porque é uma coisa absolutamente irritante esse samba de uma nota só que tem no discurso liberal, sobretudo por parte daqueles que operam no mercado financeiro, né? Então, tudo não, sem o ajuste fiscal, e você faz ajuste e nunca é o suficiente, e precisa mais ajuste e vai por aí afora, né? Porque é isso, quer dizer, uma âncora, o que é o sistema de preços? Eu sempre falo para os meus alunos isso, que é uma imagem, uma metáfora que talvez permita uma compreensão melhor, né? É como se você tivesse, assim, um navio navegando, mas num plano multissetorial, assim, não só no plano, né, em cima do oceano. Ele navega por todo o espaço, vamos dizer assim. E para ele não sair desembestado, feito doido, ele precisa ter algum tipo de amarra, algum tipo de... Né? E essa amarra só pode ser ela mesmo, um preço, não pode ser outra coisa. Né? Então, o preço ou é taxa de câmbio, ou é taxa de juros, né? Ou é salário, enfim, os preços fundamentais da economia. Alguma âncora que seja preço. Então, âncora fiscal realmente não faz o menor sentido, porque isso que eles chamam de âncora fiscal é um resultado das contas públicas, né? É um resultado das contas públicas. Mas, afinal de contas, né, isso acaba fazendo com que você, de fato, direcione, só para falar um pouco do final da sua primeira questão, André, acabe direcionando os recursos públicos justamente para a valorização dos patrimônios privados, sobretudo do patrimônio financeiro. Né? Porque o Brasil, eu li, inclusive, recentemente um artigo muito interessante do Bresser Pereira, do Miguel Bruno e mais alguém, cujo nome agora me escapa, que fala da existência de uma coalizão no Brasil para a manutenção da taxa de juros em níveis reais extremamente elevados. Né? E aí eles vão mostrando ali como que isso foi se formando, como que... Né? Então, hoje em dia, e a própria questão estou andando um pouco em círculos aqui, mas espero me fazer entender. A própria questão do modelo, né, do modelo desse triunvirato, que é saldo primário positivo nas contas públicas, o câmbio flexível e o que mais? Me ajuda aí, André. Qualquer outra terceira tela. Saldo primário positivo, câmbio flutuante e o superávit primário. Então, superávit primário, câmbio flutuante, tem mais regime alguma de coisa? Metas. E o regime de metas. Pronto, era o regime de metas que estava me escapando. Então, e o regime de metas, né? Então, esse triunvirato, na realidade, ele depende muito, para efeitos inflacionários, do regime de metas. E o regime de metas, ele é um cachorro mordendo o rabo, porque diz o Banco Central que ele se inspira nas expectativas do mercado para determinar o nível da taxa Selic, né? Mas o nível da taxa Selic influencia as próprias expectativas do mercado. Então, o que influencia o que também é uma coisa muito, muito difícil de determinar, né? A verdade é que, com raríssimas exceções, você tem a manutenção nos últimos
25 anos, né, ou mais, 27 anos, de uma taxa real de juros muitíssimo elevada no Brasil, quase sempre dentre as mais elevadas do mundo. Isso, como disse o Zé Celso, não tem nenhum teto, né, não tem nenhum limite, ou seja, você tem limite para tudo, desde a lei da responsabilidade fiscal, diga-se de passagem, né? Lá está completamente, você constrange a política econômica não só da União, mas dos níveis inferiores do Poder Executivo também, dos estados, municípios, né? Mas você não tem nenhum tipo de constrangimento nem de limite ao gasto financeiro, ao gasto com juros que remunera a dívida pública e aumenta o enriquecimento privado. E num país de desigualdade abissal como o nosso, evidentemente só joga água nesse moinho, né? Então, para a gente, eu quero agora mudar um pouquinho o tema, para a gente falar um pouquinho da parte de sistema financeiro, que é justamente, né, o sistema que garante a possibilidade de desenvolvimento, seja do setor privado, seja do setor público. E eu queria pegar um pouco a análise que vocês fizeram, fazer uma síntese aqui da discussão de dominância financeira, que é a seguinte: a dominância monetária, que seria exatamente a influência da política monetária sobre a formação de preços da economia, ela então sofre uma influência da parte fiscal do governo, que passa a governar essa dinâmica monetária, ou seja, o Banco Central ele perde essa liderança e passa apenas a responder à dinâmica de gastos do Poder Executivo, da política fiscal. Só que esta dinâmica é afetada pela percepção, ou seja, pela formação do que é uma convenção sobre o que é desequilíbrio fiscal. E aqui é uma ponta solta no sistema, e é por isso que o trabalho do Zé Celso, o trabalho da Leda são tão importantes, porque a pergunta é: quem diz que o Brasil está próximo do desequilíbrio fiscal? Quem são esses senhores, esses juízes, que determinam, agora o penhasco fiscal está se avizinhando? E é aqui que o ponto central da discussão se estabelece. Por quê? Se o mercado financeiro domina a formação dessas convenções, então, vamos pegar, o mercado financeiro representa aí cerca de 10% do PIB, imagino mais ou menos. Só que ele domina a política, todo o debate público. Ele domina as opiniões, ele domina, né, na mídia quem estabelece o que, as consultorias associadas a esses interesses estabelecem os critérios para esse julgamento, e eles vão então forçando, como a Leda acabou de colocar aqui, uma taxa de juros real, ou seja, a taxa de juros nominal descontada da inflação, seja ela a esperada, né, ou seja ela a passada, aí não convém entrar aqui, mas esta taxa de juros real elevada vai obrigar o Estado a gastar cada vez mais com juros da dívida, e aí o Zé Celso colocou brilhantemente, esmaga todos os outros gastos. Né? Então, esse ponto é fundamental aqui para a gente deixar bem organizada essa discussão, porque eu queria perguntar para vocês, a partir do que está dado, né, antes de entrar nessa, a gente já está se encaminhando aqui para o final, infelizmente, mas quais são as políticas ou as reformas que, na visão de vocês, teriam que ser revistas a partir deste arranjo e daquilo que vocês vêm estudando? O que vocês acham que é mais urgente rever, extinguir, ou eventualmente até criar em termos de arcabouço fiscal, para que a política fiscal volte a ter esse papel determinante no desenvolvimento econômico? Muito bem, a pergunta de $2 milhões. Nossa. Não é nem 1 milhão, é 2 milhões. Eu diria de quase 200 bi. 200 É isso mesmo. Então, eu acho que é o seguinte. Bom, primeiro é preciso esclarecer, e isso está feito no livro, até por um prefácio muito sucinto e preciso do Pierre Salaman, que ele diz isso, quer dizer, o desenvolvimento dos instrumentos financeiros e parte da própria financiarização, que acabou se tornando dominante, né, no regime de acumulação, e ele sempre cumpriu historicamente um papel também de viabilizar projetos produtivos, né, de investimento, de desenvolvimento. Mas passado um certo momento e com base nesse desenvolvimento desenfreado de instrumentos financeiros, isso se tornou um fim em si mesmo. Né? A lógica, enfim, da financiarização tem a ver um pouco com isso, com esse descolamento, né, da função precípua das finanças em relação à acumulação primitiva ou à acumulação produtiva. Né? Bom, então, esse o nó, né, que a gente precisa desatar. Né? Como é que a gente
e aí tentando ir para a sua pergunta final, né? Como é que a gente reconecta, né, parte, pelo menos, desses canais de financiarização estéril aos circuitos reais da economia, né, aos circuitos produtivos. Né? É claro que você precisa ter projetos cuja taxa de retorno rivalizem, né, com o retorno financeiro pura e simplesmente. Então, nesse ponto, o Estado joga um papel central, porque se a taxa de juros Selic é essa que a gente tem nas alturas, quer dizer, dificilmente você vai ter uma carteira de projetos que rivalizem com a própria lógica financeira que o Estado mesmo estimula, né, que seja feito. Então, há um campo de políticas necessárias possíveis que estão na mão do próprio Estado realizar. Né? Além disso, você precisa desfinanciarizar, como a gente chama, alguns mecanismos endógenos ao orçamento e ao fundo público, de modo geral, que estão presentes e que poucas pessoas conhecem. Né? E eu me refiro aqui a esse arcabouço normativo, institucional, que desde, na verdade, da reforma financeira de 64, mas, sobretudo, dos anos 90 para cá, e a Leda lembrou bem da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de lá para cá isso só vem piorando, né? E a emenda 95 talvez seja o ápice dessa loucura, né? Quer dizer, esses regramentos, eles consolidam esse arranjo que é esterilizador, né, do potencial de mobilização do fundo público por um lado, ao mesmo tempo que de blindagem ao infinito. Blindagem, veja, não só em termos de quanto se pode ou se gasta com a rolagem da dívida ou com os juros, mas blindagem, inclusive, para fins criminais. Quer dizer, você tem hoje um aparato normativo institucionalizado que dificulta a investigação sobre os ilícitos financeiros, como evasão de divisa, remessa para paraísos fiscais e coisas que tais, tá certo? Então, vejam que isso que eu estou dizendo tem muito a ver com esse artigo que a Leda lembrou, do Bresser com Miguel Bruno, etc., dessa coalizão política que está por trás desse arranjo, porque não é só o manejo cotidiano, conjuntural da política econômica, é a construção ao longo de um período largo de tempo de um arranjo normativo institucional que sacramenta esse estado de coisas, né? Que praticamente coloca como desiderato do modelo brasileiro essa combinação perversa de baixo crescimento com concentração de renda terrível, né, que nós temos. Né? Bom, então há instrumentos. Aí a segunda coisa que eu acho que é importante é que, vejam, quando a gente fala que esse arranjo ele criminaliza o gasto real, ele dificulta o gasto, etc. e tal, não significa dizer que o gasto real não aconteça. Mas acontece, ele se viabiliza, e aí o governo Bolsonaro é um case completo de como não fazer as coisas, né, do ponto de vista macroeconômico, porque o gasto real se viabiliza não pela lógica republicana de discussão do orçamento, de repartição dos recursos segundo necessidades urgentes, etc. e tal, mas segundo a lógica da captura. Então, é o que o Bruno Moretti chama, né, da austeridade fiscal seletiva, tá certo? Ou seja, não é austeridade fiscal para todo mundo. Eu já havia falado lá no início que não tem austeridade fiscal para a consolidação desse Estado policial, militar, repressivo. Os militares tiveram aumento de 2018 para 2016 para cá. Se não aumenta o real de salário, aumenta em termos de penduricalhos e outras benesses mais. Então, não é austeridade para os militares, mas é austeridade para o resto. Como é que depois essa austeridade seletiva, que o próprio governo pratica, segundo seus interesses particulares, ela se cristalizou também, por sua vez, no âmbito do parlamento, da relação do parlamento com o fundo público, por meio do orçamento secreto. Então, vejam que as emendas de relator, tá certo? Que originalmente deviam cumprir um papel reparativo do gasto ou alocativo, de alguma maneira, ligado a interesses, né, das maiorias e tudo mais, acabou se convertendo num fundo sem limite, quase, para a prática de clientelismo, de objetivos totalmente antirrepublicanos e tudo mais. Né? Então, veja, o orçamento secreto que tem sido discutido agora, recentemente, ele não é nada mais, no meu modo de ver, do que o resultado dessa desorganização do próprio processo, né, tributário e orçamentário de modo geral. Né? Porque ele é a forma que o Congresso
encontrou para si mesmo de viabilizar parte do gasto para suas bases eleitorais sem ter que se sujeitar ao que o próprio Poder Executivo se sujeita, né? aos cortes, aos critérios, ao contingenciamento, etc. Então, é uma austeridade seletiva. Bom, e por fim, para falar um pouco sobre o que é preciso ser feito, eu acho que é preciso rever, primeiro, o papel da moeda, de modo geral, né, no circuito Estado-mercado, Estado-sociedade, que é algo que está em discussão. O livro traz capítulos sobre isso, para tentar sugerir uma relação diferente dos governos com relação à emissão monetária, ao financiamento monetário do déficit, etc. Eu acho que tem 4 coisas que são normas gerais, que vêm desde a Constituição e culminam com o teto de gasto, que precisam ser desarmadas, né? A regra de ouro, que vem desde a Constituição de 88, é completamente anacrônica, não faz sentido nenhum no Brasil, nunca fez, e no resto do mundo muito menos, né? A lógica do superávit primário, que no fundo é isso, né? Quer dizer, a regra do superávit primário, que a Leda lembrou, que é parte do tripé, cumpre atualmente apenas o papel de transferir recursos reais do fundo público para a dívida financeira. Quer dizer, para a rolagem financeira da dívida. O superávit primário é a forma concreta por meio da qual se dá a esterilização do fundo público e a financiarização da dívida pública, né? Então, precisa ser revisto isso. Em terceiro lugar, tem a questão da emenda 95, né, que é o absurdo de todos, né? Um limite de gasto colocado sem levar em consideração o crescimento populacional, as necessidades prementes da população, etc., 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 ao mesmo tempo que, como eu já disse, o gasto financeiro não tem restrição nenhuma do ponto de vista orçamentário. Em quarto lugar, há também na Constituição uma proibição de financiamento monetário, né, do Banco Central em relação ao Tesouro, que também vai ter que ser revista, né? Quer dizer, em contextos de emergência, como o que nós vivemos em 2020 com a pandemia, isso foi atropelado, não é só o teto que foi atropelado em 2020. Né? O capítulo do Daniel Conceição e o Fabiano Dalto no livro mostra isso, quer dizer, 2020 é o ano que demonstrou ser possível ao governo federal ter uma forma de relacionamento, né, estabelecer uma forma de relacionamento diferente entre, né, Banco Central e Tesouro, entre moeda e dívida, né, porque era necessário financiar o auxílio emergencial, se financiou com emissão monetária, né, atendendo às necessidades prementes da população, e isso foi feito sem que, né, o mundo não tivesse acabado, e nem sequer os manuais de macroeconomia, infelizmente, continuam aí. Né? Então, quer dizer, essas 4 coisas... Ou seja, a gente não teve hiperinflação, né, Zé Celso? Vamos colocar em termos bem claros. Não teve hiperinflação. Exatamente, ponto final. Não houve hiperinflação e o mercado não ficou mais nervoso por causa disso. Quer dizer, nem só porque se rompeu com o teto, porque mais do que o teto, que todo ano se rompeu, né? Essa regra não funcionou praticamente nenhum ano desde que foi instituída. Quando ela precisava funcionar, ela não funcionou. Né? Não funcionou. Não, mas isso era o que já era esperado. Agora, sim, essa questão do financiamento monetário, né, da política pública, né, num contexto de emergência, como foi a Covid, continua sendo, isso sequer passou no debate. Quer dizer, ninguém falou disso. Quer dizer, como se fosse algo normal, e isso precisa ser trazido para dentro da institucionalidade ou de uma nova institucionalidade fiscal monetária no país. Vamos lá, porque a gente já está aqui estourando o tempo. Eu fico angustiado, porque eu queria ficar mais 1 hora conversando aqui com vocês. Leda, eu quero só corrigir. Eu falei que é quando a emenda precisava fazer efeito. Na verdade, era quando se previa que ela ia se tornar efetiva. Foi aí que ela desmoronou, efetivamente. Desmoronou, exatamente. Bom, então, eu acho que, evidentemente, o Zé colocou aí praticamente todas as questões, não vou falar muito brevemente. Evidentemente, a emenda constitucional 95, ela tem que ser revista, né? Isso não não tem nem como deixar de dizer, porque ela é tão absurda que ela faz com que, se de repente a gente tivesse um boom na economia mundial, um boom de commodities, um boom né, que a gente tivesse uma explosão de arrecadação, não ia adiantar nada, do ponto de vista
Quer dizer, nem o Estado não pode agir, não poderia agir em benefício, né, de um crescimento mais homogêneo socialmente, né, nem prociclicamente. Né? Porque o que a gente demanda, a gente, os heterodoxos, né, é que o Estado possa agir contraciclicamente, né? Que ele possa, nos períodos de bonança, né, gastar menos, porque, afinal de contas, a demanda privada, o investimento privado estão dando conta de criar um emprego, de melhorar salários, etc., né? E que nos períodos ruins de crise, de demanda efetiva muito deprimida, né, o Estado possa entrar gastando e possa minorar essa tendência depressiva da economia. A emenda constitucional 95, ela não deixa o Estado agir nem prociclicamente, e o Estado não age assim, né? O Estado age prociclicamente, com todas essas regras, com toda esse discurso que domina o debate de política econômica, que domina as medidas e a forma como a política econômica é executada, o Estado nunca consegue agir contraciclicamente, que é o que ele deveria fazer, né? Ele sempre age prociclicamente, ele gasta quando tem dinheiro, não gasta quando não tem, quando tem arrecadação, não gasta quando não tem. A emenda constitucional 95 não deixa ele gastar nem quando tem arrecadação, entendeu? Quer dizer, ela é completamente bizonha, né? Para usar um adjetivo que a meninada aí, os jovens gostam de usar. E ainda associada a isso, né, com relação a efeito multiplicador, lembrar o seguinte, né, Zé? É evidente que o gasto social tem um efeito multiplicador enorme, dada a desigualdade enorme que a gente tem no país, mas o maior multiplicador, tem estudos que mostram, vem do investimento público, né? E o investimento público é de todos os gastos o mais prejudicado com isso tudo, o mais prejudicado de todos, né? Porque ele é discricionário. E quando você tem uma faca no pescoço do governo, o governo vai cortar o discricionário, que tem coisa que é constitucional e não pode cortar, né? Então esse investimento, que historicamente, se você olhar a história do país, né, sempre foi um investimento que puxou o resto da economia, em nenhum período de crescimento substantivo que a gente teve na economia brasileira foram os investimentos privados que saíram na frente, em nenhum desses períodos, né? Então, o investimento público é fundamental para a dinâmica capitalista no Brasil, né? E ele está absolutamente constrangido. O governo Lula ainda fez um esforço lá com o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, lá em 2006, né? Mas logo depois veio a crise, as consequências da crise, e ele acabou desacelerando e não deu os frutos que poderia ter dado. Mas ainda assim, foi uma iniciativa contraditória, porque isso tudo foi feito num ambiente que continuava a manter uma institucionalidade que beneficia sempre a riqueza financeira, uma institucionalidade política, regulatória, etc., que foi construída para benefício da riqueza financeira e continuou assim, né, que não foi mexida até hoje. E essa institucionalidade mais geral é que precisa se alterar. Então, isso envolve mexer fazendo reforma bancária, acabar com por exemplo, com essa festa, né, dos bancos de cobrarem esses spreads inacreditáveis que eles cobram, né? Leda, essa é a festa danada que o Paulo Guedes deveria ter lembrado, né? Quando ele falou da empregada doméstica indo para a Disney, né? Ele se esqueceu dessa, né? Exatamente. É uma festa, e é inacreditável, porque o Banco Central, ele tem que ter um poder de regular o sistema financeiro. Por que ele não faz isso? Então, é uma coisa que as pessoas têm que se indignar, né? Por que você tem que ter taxa de juros de empréstimo pessoal, de crédito bancário, de 100%, 200% ao ano, quando a inflação é 10%, sei lá, 5%? É uma coisa que é inaceitável. E é isso que vai enriquecendo o setor financeiro bancário, né? Ainda que as pessoas não podem confundir, quando a gente fala de financiarização, a gente não está falando do poder do sistema bancário financeiro só. A gente está falando do poder da riqueza financeira e de todos os proprietários de riqueza financeira, que podem ser, inclusive, donos de grandes corporações produtivas, né? Só para não fazer confusão. E, por fim,
Temos que lembrar também, claro, esse orçamento secreto, que é o cúmulo dos absurdos, tem que acabar. E eu diria que a gente teria, se tivesse algum papel aí algum poder de definir alguma coisa aí nesse novo governo que, se Deus quiser, vai entrar, né? A gente até começa a acreditar em Deus, eu que sou agnóstica, não creio em Deus, mas, enfim, entrando um governo decente, né, acho que tinha que olhar para essa lei cambial, que acabou de ser aprovada, e as consequências dela podem ser, e que vai nessa mesma direção de tudo isso que nós estamos falando aqui, que é muito prejudicial aos interesses de todos, né, da sociedade brasileira como um todo. Eu acho que ela teria que ser, de alguma maneira, revogada ou alterada, porque é um risco muito grande que a gente corre de perder, inclusive, esse grau de liberdade que a gente tem para fazer política monetária, porque, bem ou mal, o real é uma moeda importante, né, e que a gente pode perder com a lei cambial. Então, acho que é isso que eu me lembro, assim, enfim, é isso, para falar rapidamente. Eu agradeço demais, eu acho que esse é um tema, novamente, né, o livro ele tem mais de 500 páginas, quase 600 páginas, para ilustrar a complexidade desse tema, como a dominância financeira atravessa inúmeras dimensões da questão das finanças públicas, das dimensões da política econômica, da economia política, ou seja, de como os interesses interagem, né, dentro da economia, nas instâncias do setor público, e a gente vai ter que deixar para uma outra circunstância, uma outra ocasião, discutir o papel dos bancos públicos, porque justamente a gente vê os nexos entre política fiscal e política monetária afetando, inclusive, a participação dos bancos públicos, no caso aqui o BNDES, né, em que a gente, vamos dizer assim, né, organiza aqui a nossa conversa, porque exatamente a discussão do tamanho, né, vamos dizer, do nível da taxa de juros, como que isso afeta a alocação de recursos na economia e inibe o desenvolvimento econômico, os investimentos produtivos, e acaba gerando esse viés em favor da acumulação de riqueza financeira divorciada dos interesses diretos da nação, ou seja, principalmente bens públicos, serviços universais, fundamentais para a população, que acabam sendo constrangidos também por essa dinâmica que a gente analisou aqui. E até recentemente começou a surgir o Fábio Jambiagi publicou recentemente um artigo justamente falando sobre o possível resgate de uma taxa de juros que não seja tão sujeita, né, à dinâmica da política monetária, dos ciclos da política monetária, resgatando, de alguma maneira, uma ideia que lá atrás foi eliminada, que era a taxa de juros de longo prazo, que garantia financiamentos e foi muito criticada por ter um elemento de subsídio fiscal que era concedido a determinadas classes ou grupos econômicos da sociedade. E aí, depois de estabelecida a taxa de longo prazo, agora já estão começando a rever, né, a adoção dessa taxa e querem já eventualmente trazer alguma alternativa no sentido de financiamento de longo prazo no Brasil. Mas, infelizmente, esse tema a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião, só não queria deixar de pontuar a importância, né, dessa ramificação, dessa implicação aqui da nossa conversa. Então, Zé Celso Cardoso Júnior, muito obrigado, foi uma grande honra, um prazer, né, te conhecer ainda aqui por vídeo, mas já conhecê-lo, e a querida professora Leda Paulani, que sempre, né, nos prestigia com a sua inteligência, com as suas análises aqui, foi uma honra ter vocês dois conversando conosco aqui no Missão Desenvolvimento. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-BNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-BNDES nas redes sociais. Até a próxima!